Boa tarde, queridos alunos. E a gente já falou sobre isso naquele dia da reunião, então agora eu só vou retomar, tá bom? E deixar disponível isso para vocês, tá? Para não ficar consumindo muitos dados para a gente se reunir, então eu preferi hoje colocar dessa forma, tá? Mas vou estar lá disponível para a gente ir discutindo e conversar sobre isso. Tá? Inclusive, deixei uns exercícios no final dessa aula para a gente pensar e para a gente discutir, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar da classificação das cirurgias. Então, as cirurgias se classificam em médio, pequeno, curta duração, com muito sangramento, com pouco sangramento. Então, é isso que a gente vai falar agora. Então, vamos lá. Então, elas podem ser classificadas com relação à urgência. Então, o que a gente falou, urgência da cirurgia, ela pode ser eletiva quando eu estou programando, né? Por exemplo, aqui, ó, gastroplastia, eu vou fazer uma redução de estômago, ela é programada, tá? Eletiva, eu posso cancelar essa cirurgia, tá? Cirurgia de urgência é aquela que precisa de 24, 48 horas para acontecer. Uma apendicectomia, o paciente chegou com dor, uma colicistectomia, eu posso esperar um pouco, né? Chegou com dor, tá com inflamação, eu vou fazer os exames pré-operatórios e o paciente ainda pode esperar, mas não pode esperar muito, porque ele tá com uma inflamação, ele tem dor e eu preciso sanar esse problema, tá? Uma cirurgia de emergência, aquela que não pode esperar. Emergência, eu preciso que ela aconteça naquele momento. Um sangramento, bateu a cabeça, está com sangramento cerebral, sofreu um acidente, uma fratura exposta. Então, isso é uma cirurgia de emergência. Bora lá. Com relação à finalidade da cirurgia, ela pode ser curativa. Por exemplo, eu tenho uma inflamação no apêndice e vou retirar essa inflamação. Uma cirurgia curativa, fiz, né? Eliminei o problema. Ela pode ser paliativa. O que é paliativo? É aquela que eu faço para eliminar, aliviar o mal. Por exemplo, um tumor, né? Eu tenho um tumor enorme na barriga, né, no abdômen, e eu vou fazer a retirada de uma parte desse tumor, ou até posso tirar uma grande parte, mas eu não estou eliminando o problema. É para que o paciente continue tendo trânsito intestinal, para que ele tenha uma qualidade de vida, né? Mas isso não vai eliminar o seu problema. Uma cirurgia diagnóstica é quando eu vou fazer para esclarecer o problema. O paciente tem uma dor abdominal, já fez tomo, já fez ressonância e nada resolve. Então, eu vou fazer uma laparotomia exploradora para entender o que é que esse paciente tem, tá? Diagnóstico, vou fazer uma biópsia nessa cirurgia. Eu falei para vocês que a reparadora e a reconstrutora, elas são muito parecidas, né? A reparadora, ela vai reconstruir ou reconstituir uma parte do corpo lesada. Por exemplo, um enxerto de pele em queimados, né? Queimou, destruiu uma parte do rosto. Eu vou fazer uma reconstituição, né? Uma cirurgia reconstrutora, ou plástica ou cosmética, por exemplo, uma rinoplastia, uma mamoplastia, que você não vai reconstituir a forma, mas você vai dar uma forma melhor, tá? Elas são muito parecidas. Então, quanto à finalidade, nós já falamos. Com relação ao porte, elas podem ser de grande porte, de médio porte e de pequeno porte, tá? Grande porte, elas têm uma probabilidade de perda de fluidos de sangue muito grande, são cirurgias mais longas, né? Por exemplo, a cirurgia de emergência, a gente sabe que o sangramento vai ser maior. De médio porte, existe uma média probabilidade de perdas sanguíneas. Então, são cirurgias, a gente fala de médio porte, com uma duração também mais extensa. E as cirurgias de pequeno porte são aquelas que os riscos são menores e o sangramento, tudo vai ser menor. Uma mamoplastia, uma rinoplastia, uma endoscopia, né, com biópsia, né, são cirurgias rápidas e com um risco pequeno, né, sem sangramento. Com relação à duração, elas podem ser de porte 1, 2, 3 e 4. A de porte 1 dura até 2 horas. Porte 2, de 2 a 4, uma colecistéia, uma gastré. De 4 a 6, são cirurgias maiores, uma craniotomia, por exemplo. E um porte 4 são aquelas que demoram acima de 6 horas. Por exemplo, os transplantes, uma cirurgia cardíaca, uma revascularização do miocárdio, uma ponte de safena, né? São cirurgias que demoram um pouco mais. Então, com relação à duração, a gente já falou.
E com relação ao potencial de contaminação, isso eu falei para vocês naquele dia, né? O que é super importante saber isso. Cirurgia limpa, então é aquela que é eletiva, uma cirurgia que não tem presença de dreno, é uma cirurgia que eu só vou mexer em tecidos estéreis, né? Nós demos exemplo cirurgia oftálmica, cirurgia craniotomias, cirurgias plásticas, tá? Então, cirurgias limpas. Cirurgias potencialmente contaminadas, quais são? É aquela que vai levar um pouco mais, uma chance um pouquinho maior de contaminação, né? Posso ter a presença de drenos, vou mexer próximo às áreas digestivas, respiratórias, urinárias, né? Uma colicistectomia, por exemplo, tá? Então, é uma cirurgia potencialmente contaminada, em que há um potencial da contaminação acontecer, por mexer no trato gastrointestinal, respiratório, urinário, tá? Agora, a cirurgia contaminada é onde eu já tenho tecidos contaminados, traumatizados, colonizados. Que cirurgias são essas? Cirurgia de intestino, cirurgias urinárias. Mesmo, vamos supor, eu vou fazer uma cirurgia intestinal, vou tirar um pedaço do intestino, uma retossigmoidectomia. Vou tirar o reto e o sigmoide. Mesmo que eu faça um preparo do intestino, o que é preparo do intestino? Faço lavagem, o paciente fica sem dieta, sem jejum, então isso garante que não tenha fezes, né? Mas eu estou mexendo num tecido que é extremamente colonizado, então essa cirurgia é uma cirurgia contaminada, tá? E as cirurgias infectadas, quais são? São cirurgias em que há tecido de supuração, de pus e de necrose. Vamos pensar, vocês já ouviram falar, o paciente estava com um apêndice supurada. O que é isso? O apêndice dele, aquele pedacinho do intestino, ele estava tão inflamado, que ele estourou, supurou. Estava cheio de pus, abriu. O que tem dentro do apêndice? Fezes, né? Então, vazou fezes na cavidade. Essa cirurgia é considerada uma cirurgia infectada, tá? O risco de contaminação, de infecção desse sítio cirúrgico é muito maior do que se o apêndice não tivesse supurado, tá? Fica claro para vocês? A gente vai discutir isso lá na postagem depois. Com relação às infecções do sítio cirúrgico, eu posso ter uma infecção superficial, eu posso ter uma infecção mais profunda ou eu posso ter uma infecção generalizada da cirurgia, né? Quando abre tudo, quando fica exposição das vísceras, isso pode acontecer. E por que acontecem infecções na cirurgia? A gente quer que aconteça? Não. Uma cirurgia plástica pode ter infecção? De jeito nenhum, né? A gente tem probabilidade de ter acontecido por conta de mau cuidado do paciente, por conta dos profissionais de saúde e por conta do ambiente. Então, essas são as três, a tríade da infecção, né? O ambiente, os materiais, os equipamentos podem estar contaminados. Os profissionais podem ter ficado muita gente na sala, não ter se paramentado da forma correta, tá? Tem um monte de coisa que influencia nas infecções. Então, vamos falar das medidas de prevenção. Como que a gente previne para isso não acontecer, né? Preparo do paciente. A gente faz preparo do paciente? Faz. O que é preconizado hoje? Que o paciente não realize a tricotomia em casa. Vocês já fizeram, né? A gente vai retirar os pelos. Depois de um tempo, não fica inflamado? Quem faz depilação, por exemplo, né? Isso aí é uma porta de entrada. Toda vez que a gente tira os pelos, a gente pode promover pequenas lesões na pele e aí uma porta de entrada para a infecção. Então, hoje em dia é preconizado que a tricotomia aconteça no momento da cirurgia ou muito próximo a ela, né? Então, nada de falar para o paciente fazer tricotomia um dia antes da cirurgia. Hoje a gente não faz isso, tá? Então, vocês vão ler aí que é isso, tá? Então, no preparo do paciente. Banho. O paciente toma banho com sabonete antisséptico. Tem algumas instituições que têm como protocolo, o paciente internou, você dá o sabonetinho para ele, né, de clorohexidina, ele vai lá, toma banho, dá com aquele sabão. É um preparo da pele, ok? E com relação ao controle do ambiente, o que a gente pode fazer no intraoperatório? A gente pode ajustar, lembra que a gente falou do ar-condicionado, a importância de se manter limpo, né? Manter as portas das salas fechadas, limitar o número de pessoas, né, dentro da sala cirúrgica, por isso que as portas não ficam abertas, as pessoas não ficam no entra e sai, não é isso?
Que mais? Com relação à equipe, o que a gente faz? Paramentação correta, desgermação das mãos, né? Tem que durar de 2 a 5 minutos, nada, unhas curtas, nada de acessório, né? De anéis, a equipe deve não ter, né? Esse tipo de uso de adornos, a gente não pode. Os cílios postiços, lembra que a gente falou? Tá? Quem tem barba, os meninos que fazem uso de barba, elas devem estar completamente cobertas no intraoperatório, tá? Em alguns hospitais é preconizado que se tenha a barba parada, né? Não utilizar propés, a gente não usa mais. Usar os aventais, se tiver muito tempo, as luvas, né, sujas de sangue ou a paramentação, é preconizado que se tire, que se troque, né, depois de um tempo, porque há crescimento bacteriano, tá? Então, a gente falou do antes, estamos falando do intra. Que mais no intra? Manipular delicadamente as vísceras. Então, vocês vão ver que os médicos, eles são delicados, porque tudo isso faz com que, né, o uso do bisturi, todos os restos necróticos, eles estão removidos do campo operatório. Se for usar dreno, né, o dreno, a colocação do dreno é fechada depois ou antes de mexer na incisão cirúrgica para que não haja contaminação, tá? Vamos lá, o que mais? E no pós-operatório, o que a gente recomenda? Recomenda que o curativo seja trocado de maneira asséptica, então por isso que a gente aprende o curativo a usar as pinças, a pôr máscara, né? Educar os pacientes com os cuidados relacionados à infecção. Então começou a ficar vermelho, começou a ficar, a gente tem que orientar, a gente lava a mão para fazer os curativos, né? Todo cuidado na hora de cuidar daquela lesão. Ok? Então, falamos dos cuidados antes da cirurgia, no intraoperatório e pós-cirúrgico. Por quê? Porque a gente não quer, a paciente foi lá para fazer uma cirurgia. Eu quero que aquela ferida cicatrize sempre por primeira intenção. Então, eu fechei, né? E eu quero que ela cicatrize daquela forma. Eu vou colocar umas fotos para a gente discutir lá na plataforma, tá? Vamos lembrar de uns exercícios, de coisas que a gente já aprendeu lá atrás? Então, vamos ler junto aqui, ó. A terminologia dos diversos tipos de intervenção cirúrgica é composta de prefixo e sufixo. Lembra que eu falei terminologia cirúrgica? A gente já falou disso. Então, ó, considerando essa afirmativa, bléfaro, o que é bléfaro? Lembra? Bléfaro é pálpebra. Adeno, o que é adeno? Glândula. O que é flebo? Flebo é vaso sanguíneo, né? Então, vamos lá, ó. Vamos ver se tem aqui, ó. Pálpebra, que é bléfaro, adeno, que é glândula, flebo, que é vaso, cisto, bexiga e anjo, veia. Então, a gente fica com uma alternativa aqui, ó. Alternativa B, né? Vamos discutir mais uma? E essa é do que a gente falou agora. Quanto a classificação das cirurgias com relação à infecção cirúrgica, relacione as colunas. Limpa, limpa contaminada, contaminada, infectada. Vamos pensar. Pequena quebra da técnica séptica. Opa, se teve uma quebra da técnica, ela já pode ser considerada limpa? Né? Então, ela é limpa contaminada, ok? Ferida traumática com cicatrização retardada. Então, eu fiz uma lesão, fiz uma ferida e ela não está cicatrizando. Ela está retardando a cicatrização, ela está inflamando. Então, o que eu posso considerar isso? Já está contaminada, ela teve uma infecção, ok? Sem quebra da técnica séptica, não teve quebra, né? Então, aconteceu tudo no perfeito, né? Do jeito que a gente gostaria que fosse, toda a cirurgia. Não teve contaminação, não teve exposição de líquido, não pôs dreno. Eu chamo essa cirurgia de limpa. A última, derramamento grosseiro proveniente do trato gastrointestinal com fezes e necrose. Ixi! Teve derramamento de fezes e necrose durante a cirurgia? Cirurgia o quê? Necrose, pus, cirurgia infectada, né? Completamente contaminada, ok? Então, eu vou colocar lá no postagem, segue lá depois,
para ver os tipos de infecção que podem acontecer numa cirurgia, numa ferida cirúrgica, uma infecção superficial, uma infecção mais profunda, né? A gente quer que tenha alguma? Não, nós vamos tomar todos os cuidados para ela não acontecer, tá bom? Terminamos aí com 15 minutos para não demorar muito. Um beijo, gente, até lá na postagem. Espero vocês.